Sou servo missionário Roberto. A minha missão é pregar a palavra de acordo com o magistério, tradição, Velho Testamento, magistério, apostolado e na Sagrada Escritura, porque corre junto, magistério, tradição, magistério, Sagrada Escritura, tradição, magistério, o magistério, Sagrada Escritura e tradição, corre absolutamente em unidade. Você quer entender a verdadeira igreja de Cristo? Tradição, lá em Êxodo 25, ali está construído o templo, o tabernáculo. Dentro do tabernáculo tem a Arca da Aliança, que é o próprio Cristo dentro da aliança. O óleo ungido é o Espírito Santo, e o Deus falava com Moisés, no meio dos dois querubins. 1 Reis 6, ali você vê a construção do templo do rei Salomão, que edificou uma casa para Deus, uma casa cheia de imagem e escultura via sacra. Aí você já conhece qual é a verdadeira igreja, qual é a verdadeira tradição que os apóstolos pregaram e anunciaram. Porque os apóstolos, né, em Atos Apóstolos 3, eles iam lá no templo do rei Salomão prestar culto. Só há um meio de culto a Deus. Só há um templo, só há uma igreja, só há um Senhor, só há uma noiva, só há um corpo, só um Espírito, só um batismo, só uma fé. Romanos 1:8. O apóstolo Paulo vem nos ensinar aqui em Gálatas, ou 2 Coríntios 11:4. O apóstolo Paulo vem nos alertar que vão pregar outro evangelho, não há dois evangelhos, há um evangelho, e o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:4, irá pregar Jesus diferente. Um Jesus sem sua igreja que ele fundou, um Jesus sem sua mãe, um Jesus sem pastoreio, vários Jesus de várias igrejas, que você vê nessa atualidade aí, e cada um quer ser cabeça, só tem uma cabeça que é Cristo, e os apóstolos são um corpo místico da igreja. Em Efésios 4:11, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Olha o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. Aleluia, glória a Deus. Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa passei aqueles que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós, querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém ou um anjo abaixo do céu vos anuncia um evangelho diferente do que vós temos anunciado, que ele seja anatema. Olha, o cara está nos ensinando. O evangelho foi confiado aos apóstolos. Ali, se você catar em Mateus 10, do 1:4, Lucas 6 e Marcos 3, Deus, que é o próprio Jesus Cristo, escolhe os 12, dá o pastoreio a Pedro em João 21, do 15 ao 17. Ali em Curso de Jerusalém, quem é o pastoreio, está pastoreando. O bispo de Jerusalém era Tiago, a voz de Pedro prevaleceu, pastor universal. Ele está falando aqui, se alguém, outra pessoa pregar outro Jesus diferente, é inválido, é anatema. Quer dizer o que nessa atualidade? Se um cara funda uma igreja aqui, a igreja fulano ciclano, começa a pregar outro evangelho sem a base do magistério apostolado, sem a base sobre ti, Pedro, edifica a minha igreja, esse evangelho é anatema, não é inválido. É porque você vê nessa igreja hoje em dia, igrejas de homens. Vem na minha igreja que Jesus está. Vem na minha outra igreja que Jesus está. É um Jesus louro, é um Jesus moreno, é um Jesus sem a mãe, é um Jesus sem o pastoreio, é um Jesus sem sucessor, um Jesus sem liturgia, um Jesus sem magistério, um Jesus sem tradição, um Jesus sem igreja. Qualquer um pode fundar a igreja hoje, fundo de quintal, e fala que Jesus está ali, mas não está, meu irmão. Jesus morreu, foi por uma igreja. O apóstolo Paulo está nos alertando aqui, ó, em 2 Coríntios 11:4, irá pregar vários Jesus, vários evangelhos diferentes. Fique esperto, meu irmão, porque é anatema, não é válido. O único evangelho que é válido, que vem lá da origem, da raiz dos apóstolos, seus sucessores, da tradição, magistério e a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é fruto da igreja, fruto da tradição, fruto do magistério. De fato, não há dois evangelhos.
apenas pessoas que semeiem a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Agora você vê, com a revolta do Martinho Lutero, tem quantos evangelhos? A Evangelho Universal é um evangelho diferente. A da Mundial é outro evangelho. Da Assembleia prega outro Jesus. Da Universal prega outro Jesus. Da Adventista do Sétimo Dia prega outro Jesus. A Testemunho de Jeová prega outro Jesus. O islamismo prega outro Jesus. O judaísmo prega outro Jesus. A macumba, a feitiçaria prega outro Jesus. A espírita prega outro Jesus. Qual Jesus estamos pregando? Qual evangelho estamos buscando? O apóstolo Paulo fala assim: pregar outro evangelho diferente que nós anunciamos, que a igreja anunciamos, que é 1 Timóteo 3, que Coluna citar que na verdade é o evangelho anatema, é o evangelho inválido, que foi confiado aos apóstolos. Romanos 10:15, como pregarão se não forem enviados? O único que foi enviado, o único que foi confiado foi os apóstolos. Onde está isso? João 20:21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E aí, Atos dos Apóstolos, desceu o Espírito Santo sobre quem? Sobre os 12, junto com Maria ali no cenáculo, a noiva do Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo, a prometida em casamento ao Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Naquele tempo, o apóstolo Paulo pregava vários Jesus diferentes. Ele vem nos alertar para mostrar qual é o verdadeiro evangelho que vai te levar à glória, vai te levar à salvação, vai te levar à conversão, vai te levar para o reino de Deus. Em Efésios 3:10, a verdade só vai ser conhecida pela igreja, não pelas igrejas. Porque Cristo, Colossenses 18, Efésios 1:22, de todas as coisas seus pés na igreja, porque Ele é a cabeça da igreja. Foco central Cristo, foco central os apóstolos que edificaram a igreja. Por isso nós temos que seguir a tradição, pastoreio, magistério, Pedro. Aí você chega na verdadeira igreja, que ele edificou, que ele fundou, que ele construiu lá desde o tabernáculo, em Êxodo 25, 1 Reis 6. Você vai ver, a primeira igreja primitiva é traço da outra, uma copia a outra. Que é o templo de Jerusalém, Deus destruiu, construiu outro templo, como vai dizer aqui. Se destruir esse templo, que é a igreja, tem que construir outra, mas com o quê? Como nasceu outra igreja? Quando Cristo morre na cruz, meu. É 46 anos que é edificado esse templo e tu vai destruir ele em três dias. Ele está falando do templo espiritual, que ele vai vencer a cruz, vencer o diabo, para surgir uma nova igreja, edificar uma nova igreja, porque a igreja já está edificada, já está fundada. É edificar uma nova igreja, com pastoreio de Pedro, não pastoreio fariseu, seguindo a Torá, não, meu irmão. É traço da primeira, do tabernáculo, do templo do rei Salomão, e a igreja sobre de Pedro, edificarei. É traço, é raiz, é tradição, é cultura, é magistério, é sucessão, é pastoreio, é envio. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado, Senhor, aleluia.